Ok. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Aí a mais uma palestra aí que a gente está oferecendo através da Sunflower. Esse é um tema muito importante e que todas as vezes que eu vou criando temas para poder compartilhar em palestras, não são temas aleatórios, mas são temas que, a partir das minhas escutas, né, a partir das minhas convivências, dos meus atendimentos, eu vou percebendo, criando percepções através do mercado empreendedor, através do mundo profissional. E aí, à medida que eu vou observando esses contextos, eu gosto de ir construindo temas e construindo mensagens para que eu possa, de alguma forma, levar um conteúdo que possa gerar contribuição. Tá bem? Então, nesses últimos meses e talvez até alguns anos, tem sido muito comum eu ouvir relatos de pessoas que eu atendo ou de pessoas que eu já atendi em algum momento nesses anos de mentorias, ou pessoas que eu convivo também por outros ciclos de relacionamento, dizendo para mim que estão pagando um custo, um preço alto, né, para poder realizarem o trabalho que estão realizando, quer seja através das empresas que abriram, quer seja através de uma carreira convencional, né, que estão trilhando aí dentro de uma organização, dentro de uma empresa, quer seja através do serviço público, né, já atendi várias pessoas, hoje mesmo à tarde estava dando uma mentoria para uma pessoa que atua nessa área como servidora pública. Então, independente qual seja o formato, ou o caminho, eu tenho escutado muito sobre isso e eu preciso muito trazer alguns elementos que talvez sejam importantes para nortear, né, esses profissionais, já que a minha missão como uma mentora de carreiras e negócios, para quem está me conhecendo hoje, sou aqui a Grazi, né, Graziele Cristina, eu trabalho já há 16 anos desenvolvendo profissionais. Então, é uma longa jornada atendendo aí milhares de pessoas no Brasil, em outros países. Então, essa escuta sempre me convida a promover também uma temática e trazer uma abordagem para a gente aprofundar nesses pontos. Então, sem muitas delongas aqui, para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Grazi, eu sou especialista em análise e mudança comportamental, tenho formações na área do turismo, da administração de empresas, me formei, me especializei em várias áreas ligadas à área de gestão. Eu também sou Master Coach de formação, atendi centenas de pessoas como Master Coach, e por acaso nós temos aqui uma pessoa que foi uma das primeiras clientes de coach lá em 2000 e alguma coisa, 10 e por aí vai, né? Também trabalhei no marketing de relacionamento, então eu liderei e formei milhares de pessoas nesse modelo de negócio. Eu sou escritora, né? Esse é o primeiro livro que eu publiquei, em breve um próximo livro está surgindo aí. Também faço parte da Academia de Letras do Brasil, na secção de Minas Gerais. Então, eu trilho uma jornada profissional empreendedora sobre várias frentes diferentes. E muitas vezes as pessoas até já me perguntaram, Grazi, como que você consegue fazer tantas coisas sobre aspectos tão diferentes, né? Você está lá escrevendo, também tem uma editora, então publico livros, também atendo empresas, dou consultoria empresarial, eu também faço mentorias, desenvolvo pessoas, faço palestras. Como que você consegue, né? Às vezes as pessoas falam, você trabalha muito. Então, eu queria até falar um pouco sobre a minha própria jornada, porque eu acredito que a maneira como a gente enxerga as perspectivas que a gente tem sobre a nossa carreira acabam fazendo com que a gente possa interpretar as questões de forma mais claras e mais positivas também. Então, eu queria começar abrindo essa nossa palestra dizendo uma frase bem importante para vocês assimilarem. Não importa qual seja a sua carreira, não importa qual seja o trabalho que você exerça. Eu quero que você saiba que todo profissional que deseja alcançar sucesso e realização vai pagar um preço. Todo profissional paga um preço, gente. Se você quer conquistar algo na sua vida, você vai pagar um preço. E a gente precisa entender isso. Dentro desse mundo, desse universo muito digital que a gente convive nesses últimos 5 anos, muitas vezes nos foi vendido que nós vamos ter negócios ou carreiras com facilidades.
e que a gente vai construir resultados assim, assado. E a gente precisa ter muito uma lucidez profissional para a gente entender que nada nunca foi fácil e não vai ser. Quando você olha para a história de alguém que construiu um determinado resultado, é muito importante que a gente saiba que todas as pessoas que, de alguma forma, alcançaram algum sucesso ou alguma realização profissional, elas pagaram um preço para aquilo ali. Só que o que é importante a gente entender? Existe o preço que constrói uma vida com sentido, com recompensas, e existe um custo que destrói uma vida. Então, a gente precisa entender, primeiro ponto, a diferença. Preço, todo mundo que quer conquistar algo profissionalmente vai pagar. Mas existe o preço que vai construir a jornada que você almeja, e existe o custo que pode destruir aquilo que você almeja. E não só aquilo que você almeja profissionalmente, mas que possa causar destruições em outras áreas da sua vida também. Então, o que que eu tenho percebido e o que que eu tenho visualizado e o que que eu tenho participado? De muitos profissionais que sim, têm crescido através das ferramentas digitais, através, né, de caminhos que muitas vezes a tecnologia favoreceu, sim, a gente precisa reconhecer isso, né? Essa revolução tecnológica, a inovação das ferramentas, sem sombra de dúvida, facilitaram o crescimento profissional. Mas é importante a gente entender que muitas pessoas que estão crescendo profissionalmente estão adoecendo silenciosamente. E muitas vezes não manifestam, que se sentem doentes, que se sentem pagando um custo muito alto para sustentar aquilo que construíram ou que estão construindo. Então, eu quero trazer essa reflexão e eu quero que você pense. Talvez a pergunta mais importante dessa noite seja essa: o que que a sua vida profissional está custando para você? Como que você se sente nesse momento? Você está cansado? Você sente exaustão constantemente? Você trabalha, trabalha, trabalha e não está vendo sentido? Uma sensação de que você despende esforço, despende energia, despende recurso financeiro, não financeiro, e aí você trabalha, passa o outro dia, chega sexta-feira, você não vê a hora de chegar o sábado, e aí você está trilhando um caminho que, nossa, eu não estou vendo sentido no que eu estou fazendo. Talvez o custo que você está tendo com a sua vida profissional seja colocar a sua vida pessoal em segundo plano. Claro que dependendo da fase, por exemplo, que um profissional está, como, por exemplo, ele acabou de dar início a uma empresa, muitas vezes a vida pessoal acaba ficando em segundo plano, mas eternamente em segundo plano, não. Passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem gente que é dono do seu negócio há 10 anos e não se lembra de qual foi a última viagem que fez em família. Tem gente que já empreende há 12 anos e não se lembra qual foi a última vez que colocou os seus pés na grama e conectou com a natureza. Tem gente que já empreende há muitos anos e não se lembra qual que foi a última vez que participou de um aniversário ou um almoço em família ou saiu com os amigos. Tem gente que já é dono do seu negócio há muitos anos e talvez nem tenha amigos, porque essa vida pessoal foi colocada em segundo plano durante toda essa jornada. Talvez o custo que você está tendo hoje é uma desconexão com você mesmo. Quantas vezes a gente está ali trabalhando? Eu já vivi isso há muitos anos, mas eu já vivi isso. Eu já atuei em empresas que eu estava ali trabalhando, mas eu não sentia parte. Parece que aquilo que eu estava fazendo não tinha nenhuma conexão comigo. Era como se eu tivesse que despender um esforço muito grande para poder fazer uma entrega para aquela empresa e não me sentir parte daquilo. Ou seja, eu estava desconectada de mim mesma para entregar aquele trabalho. E isso me custou muito alto, tão alto que eu adoeci gravemente nesse processo. Às vezes o custo é uma falta de alinhamento com o seu propósito.
Talvez você já seja uma pessoa que já conseguiu ter mais clareza do seu propósito de vida, e muitas vezes aquilo que você está fazendo não está te levando a vivenciar esse propósito. E muitas vezes, o que está custando para você a sua vida profissional nesse momento é a falta de resultado. Porque às vezes você trabalha, trabalha duro, trabalha muito, mas o que que você está ganhando efetivamente com essa jornada profissional? A vida é feita de ganhos e perdas. Não tem nenhum caminho profissional que você só vai ganhar. Sempre haverão perdas. Isso é lucidez profissional. Mas existem pessoas que só estão tendo perdas. Que na hora que eu peço lista quais são os ganhos que você tem fazendo o que você faz profissionalmente hoje, a pessoa não consegue listar. Ou seja, está custando alto exercer aquele trabalho. Então, toda vida profissional tem um preço, gente. A questão chave de hoje é você refletir se esse preço está construindo você ou destruindo quem você é. Porque existem muitos profissionais que, quanto mais estão crescendo, mais estão distanciando de si. E até que ponto vale a pena ter um negócio ou ter uma carreira que você ganha dinheiro, mas você destrói a sua própria identidade? Essa é uma reflexão importante de ser feita. Então, nessa direção, eu quero que você reflita agora: como está a sua vida profissional hoje? Você sente realização no que faz? E aí eu quero explicar um pouquinho sobre essa palavra, realização profissional. Porque às vezes a gente olha para algumas palavras, a gente acaba interpretando de uma forma um pouco distorcida. A realização profissional, ela acontece quando nós, por exemplo, vivenciamos um estado psicológico que ele se chama flow. O que é esse estado, Grazi? É quando você imerge em atividades e que essas atividades que você está ali imerso, desenvolvendo, praticando, fazendo, são tão prazerosas que você perde normalmente noção de tempo e espaço. Imagina você fazendo algo e que é muito bom fazer, e é tão bom fazer aquilo que você perde noção de tempo e espaço. Por exemplo, eu estou agora dando uma palestra, entregando um conteúdo que eu amo. Se eu não tiver um cronômetro aqui agora, medindo o meu tempo, eu vou falar aqui até meia-noite, 1 hora da manhã, porque eu estou nesse momento em flow, entende? Eu não tenho nem noção de onde que eu tô, que horas são. Eu preciso realmente pôr um cronômetro aqui, porque o que eu estou fazendo agora me traz uma profunda realização. Através da minha experiência, dos conhecimentos, contribuir para outras pessoas, para que essas pessoas possam despertar consciências, alterar comportamentos e mudar resultados na vida. Isso me dá flow. Então, isso é realização. Olha para o que você está fazendo profissionalmente hoje. Em quantos momentos você consegue entrar nesse estado de flow? Eu não estou dizendo que quando você trabalha na sua empresa ou em um trabalho convencional, você vai ficar o tempo inteiro em flow. Exemplo, hoje eu realizei algumas atividades dentro da minha empresa que não me dão flow. Normal. Nem tudo que a gente faz profissionalmente vai fazer você sentir prazer por aquilo que faz. Isso também é lucidez profissional, ok? Mas imagine que, sei lá, 80% do meu dia seja tomado por atividades que não me geram flow. Não suporto ficar nesse lugar. Porque não ter realização, para mim, não faz sentido. Tá bem? Eu não consigo trabalhar em algo que não me dê realização. Agora são 8h20 da noite. Talvez muitas pessoas estão exaustas trabalhando nesse momento. Eu não estou nem um pouco cansada nesse momento, porque eu estou em flow. E a sua rotina profissional? Ela sustenta ou ela desgasta você?
Eu quero que você pense do primeiro minuto que você começou a trabalhar hoje até o momento que você encerrou o seu trabalho. Observa a rotina que você trilhou nesse dia. Essa rotina trouxe sustentação para você ou ela desgastou você? No final do dia, como você encerra o seu dia? Por maior que seja a intensidade do trabalho ou o volume de trabalho, às vezes você não trabalha muitas horas, mas o que você faz é intenso. Por exemplo, isso acontece comigo. Muita gente fala, Graça, você trabalha muito. Eu vou dizer para vocês que eu estou numa fase da minha vida onde eu trabalho menos horas do que eu já trabalhei a vida inteira. Mas o que eu faço é muito intenso, sobre frentes distintas, diversas. Então, isso pode causar uma interpretação de muito trabalho, mas não é. Existem pessoas que trabalham muito mais do que eu. Você sente clareza sobre o caminho que você está construindo? Hoje você foi trabalhar. Hoje você dedicou algumas horas do seu dia para a sua área profissional. O que você fez hoje? Você tem clareza do porquê você fez? E se o que você fez hoje são passos na direção de onde você quer chegar? Você sabe o que você quer? Para onde você está indo? Então, é importante a gente saber se há clareza do caminho. Eu tenho 40 anos. O que eu estou fazendo hoje são passos que me levam aonde eu quero chegar aos meus 45 anos. Eu tenho um plano. Assim como aos 40, eu alcancei um objetivo profissional que eu tracei aos meus 35. Então, a gente precisa ter uma clareza. Não significa que os planos não mudem, tá bem? Que as rotas não sejam alteradas, claro. Mas é importante ter uma perspectiva. E aí, a pergunta bem importante: o seu trabalho expressa quem você é? Se a sua vida profissional, se o seu negócio, se a sua carreira hoje fosse um espelho, esse espelho refletiria exatamente quem você é? Então, antes de qualquer mudança, é muito importante fazer as perguntas certas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já orientei e já facilitei inúmeras transições profissionais. E nem sempre as pessoas que fazem a transição profissional têm êxito na transição. Porque antes de tomar a decisão de fazer a transição, é muito importante amadurecer a decisão de transicionar. E para fazer esse movimento maduro, de maneira madura, é importante fazer as perguntas certas. Porque dependendo das perguntas que você faz, você naturalmente manipula as próprias perguntas para que você possa encontrar caminhos que às vezes vão facilitar e talvez não seja aquele momento ainda. Então, é preciso maturar essa fase para que ao decidir fazer uma transição, uma mudança, você esteja consciente dessa mudança. E não faça a mudança por impulso ou apenas por uma exaustão ocasionada por outras circunstâncias, porque nem sempre a exaustão é motivo de mudança profissional. A exaustão, ela pode ser proveniente de outros fatores, inclusive da vida pessoal. Eu já vi pessoas, por exemplo, passarem por divórcios ou passarem outras questões na vida pessoal e que isso afetou diretamente o trabalho, porque causou uma exaustão, causou um desgaste emocional e aí a raiz, a origem do desgaste foi transportado para uma conclusão de que aquele trabalho não era bom mais. Então, entende que é importante amadurecer e entender o contexto profissional? Não é problema mudar e não é fracasso nenhum fazer mudanças, mas a mudança ela precisa ser consciente. Então, nesse momento, eu queria convidar vocês a fazer um diagnóstico, tá bem? O tema dessa palestra é o custo que você está tendo pela vida profissional atual. E muitas vezes o custo, ele é invisível. Então agora eu vou falar para vocês de alguns tópicos que eu observei ao longo desses tempos, que são custos invisíveis que as pessoas estão pagando
e que elas deveriam ter mais consciência, até para que essa consciência possa, de fato, redirecionar aquela carreira. Então, eu vou falar desses pontos e eu gostaria que vocês fizessem uma autoavaliação. Então, pegue o papel, pegue uma caneta e eu vou falar o tópico, eu vou exemplificar o tópico e eu quero que você faça uma autoavaliação, sendo que você vai dar uma nota de 0 a 10 para esses elementos que eu vou aqui falar com você. Sabendo que 0 é muito baixo e 10 é uma nota excelente, tá alta, tá bem? Como essa atividade é uma atividade totalmente de autopercepção, ela não vai ser compartilhada comigo, com outras pessoas, seja honesto com você. Porque quanto maior for a sua honestidade, mais claro vai ficar também sobre os direcionamentos que você precisa conduzir na sua vida, tá bem? Então, nós vamos falar sobre energia emocional. Existe uma força de caráter do assessment, que se chama via caráter, que se chama vitalidade. Em inglês, a gente utiliza essa força como a força zest. Algumas pessoas têm essa força mais elevada, outros menos. Obviamente que quanto mais força vital, vitalidade, força zest, naturalmente você consegue imprimir uma energia emocional maior naquilo que você faz. Mas inerente qual seja o seu nível de vitalidade pelos seus traços positivos do caráter, eu quero perguntar para você sobre o seu momento atual. De 0 a 10, pensando agora no que você faz profissionalmente. O quanto você está sentindo uma energia emocional, que é a disposição, sabe? Eu estava fazendo uma reunião com a minha equipe, segunda-feira de manhã, a gente sempre tem uma reunião, segunda-feira, primeiro horário, e aí eu pergunto assim, como foi ouvir a musiquinha do Fantástico ontem? Eu particularmente não vejo televisão, mas é só para fazer uma reflexão. A musiquinha doeu ou não fez diferença nenhuma? Porque quando dói é quando a pessoa pensa, e amanhã, segunda-feira, começar tudo de novo. Evidência de que a energia emocional para o trabalho está baixa. Como está a sua disposição diária? Que tem a ver também com as suas motivações internas, aquela vitalidade, a força para sustentar aquilo que você faz de 0 a 10. Sabendo que 10 você está com uma energia emocional bem elevada e 0 está muito baixo. E aí você vai achar a sua escala. Elemento 2, clareza profissional. De 0 a 10, o quanto você tem claro o caminho e para onde você está indo. Profissionalmente, é desejável que nós tenhamos objetivos. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música é mais saudável do que Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque deixa a vida me levar, a vida leva eu, a vida pode te levar para onde ela quiser. E nem sempre a vida vai te levar para onde você quer. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas como é que você vai fazer a hora se você não sabe para onde está indo? Então, de 0 a 10, o quanto você sente que tem clareza profissional nesse momento da vida? Sendo 10, está muito claro, e 0, tá? Tô cega, Grazi. O Completamente Gra, cega. eu Oi, posso Carla. perguntar uma coisa assim? Às vezes eu tenho a clareza, mas ainda não consegui. Como que eu vou avaliar isso? Não tem problema. A Às vezes, a clareza, clareza é saber para onde você está indo. tá, O que eu como quero talvez não ir. esteja claro ainda, mas você sabe aonde você está indo. Tá tudo certo? Tá. Já é um grande passo. Terceiro ponto, saúde emocional, gente, extremamente importante. Como está a sua mente e as suas emoções? Você se sente saudável emocionalmente? São os tipos de emoções que normalmente transitam durante o seu dia. Observa o seu dia, seus últimos dias profissionais. Ao final do dia, como você sente? Quais são as emoções que tomaram mais conta de você? Exemplo, tem gente que está extremamente irritado, não consegue nem. Nossa, só de pensar que o cliente vai ligar já está irritado, né? Olha para o funcionário, já está querendo pegar a pessoa no pescoço, irritabilidade, desmotivação.
preguiça, tem uma série de emoções ali complexas. Tem gente que está sentindo gratidão, alegria, que está vibrando entusiasmo. Como é que está a sua saúde emocional? Naturalmente, se você está vibrando esses pontos que eu trouxe, né, de tristeza, desconforto, desmotivação, a nota vai ser mais baixa, tá bem? Então, só para ter um parâmetro. Elemento 4, o sentido no trabalho. Você encontra propósito no que faz? Ou você está ali exclusivamente, meramente para pagar suas contas e talvez nem pagar suas contas, né? Há sentido no que você está fazendo? Há um preenchimento dentro de você por fazer o que você faz? Eu nem estou falando aqui sobre resultado financeiro, tá, gente? Eu estou falando é sobre você enxergar sentido no que faz. Eu estou fazendo isso e isso faz sentido para mim. Isso traz impactos positivos para mim. De repente, você ainda não está monetizando, fazendo dinheiro, mas você está aprendendo. Então, isso traz sentido para você. Você está tendo experiências, você está tendo trocas, compartilhamentos que trazem sentido para o que você faz. Então, nem sempre propósito associado apenas a resultado financeiro. Elemento 5, equilíbrio de vida. Como é que está o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal de 0 a 10? Se está 10, está bem equilibrada. Se está 0, está completamente desequilibrado. É como se a vida pessoal não tivesse em segundo plano, não. Talvez ela nem existisse. Existem pessoas que esqueceram que tem uma vida além do trabalho. Não é verdade? Não tem relações sociais, amizade. Para quem tem relacionamento afetivo, casado, namorado, nem lembra às vezes que essa pessoa existe, os filhos, o lazer, o hobby, a espiritualidade, outras áreas que trazem também complementação àquilo que não seja só o profissional. De 0 a 10 agora, eu quero que vocês avaliem a motivação ao acordar. Alguns estudos dizem que a maneira como você acorda e pensa sobre o seu trabalho diz se esse trabalho faz sentido ou não. Você acorda com vontade de trabalhar e ir para o trabalho, ou você acorda e já pensa que você tem que trabalhar por obrigação? Então, de 0 a 10, você está muito motivado a acordar. Eu chega domingo, eu já fico lá assim, nossa, amanhã, segunda-feira, São Paulo e Mandamirim, à tarde eu vou atender Beltrano, na terça-feira, Ciclano, quarta-noite, segunda-noite tem academia para dar aula da Sunflower, e na quarta, essa semana eu vou dar uma palestra. Acordei hoje vibrando. Às vezes existe cansaço físico, viu, gente? Claro que existe. Ninguém é robô, né? Mas eu não estou falando sobre esgotamento físico, eu estou falando sobre motivação, de acordar e querer fazer o que tem que ser feito. Agora, o item 7 é a conexão com o propósito, que tem a ver com a conexão com a sua identidade. O que você faz profissionalmente hoje está alinhado com quem você é ou não? Você está tendo que fazer um esforço descomunal para talvez até ser quem você não é e sustentar aquele trabalho. Existem muitas pessoas assim hoje, completamente desconectadas das suas forças, das suas virtudes, dos seus valores, se esforçando para sustentar um trabalho. Uma desconexão completa do propósito. Um elemento bem importante, sem sombra de dúvidas, são os resultados financeiros. Porque é aquilo que eu disse, todo profissional paga um preço. Mas se, por exemplo, você paga um preço alto, trabalha duro, está conectado com o propósito, tem saúde emocional, tem motivação, mas ainda não colhe resultados financeiros, aí também tem uns pontos para serem ajustados. Então, você sente que está evoluindo financeiramente? E eu quis colocar a palavra evoluindo, porque a carreira é uma evolução, gente. Para quem conhece a minha história, eu recomecei
A minha carreira empreendedora em 2020 após perdas assim significativas. E não faria nenhum sentido se eu tivesse agora em 2026, por exemplo, tendo a mesma remuneração que eu tinha em 2023. Eu ainda acredito que posso alcançar mais resultados, mas há um tempo para todas as coisas e eu não tenho pressa, porque eu tenho lucidez profissional. Eu sei que isso é uma construção, mas eu evoluí significativamente os meus ganhos nos últimos anos. Então, de 0 a 10, o quanto que você faz profissionalmente, quer seja na sua empresa, na sua carreira, está trazendo evolução de ganhos financeiros? E o último elemento, eu quero que você avalie a satisfação, que tem a ver com aquela realização com o caminho atual. Você está satisfeito com o que você está construindo? Quanto? De 0 a 10. Aqui tem a ver com a felicidade, que não é um lugar de chegada, mas é uma vivência diária. A felicidade não é um lugar que a gente vai chegar nela. A felicidade mora no presente, no hoje, no agora. O que você está fazendo hoje, o que você fez hoje, te deixou mais feliz? Te deixou feliz? Você sentiu satisfação ao finalizar o seu dia de trabalho? Quanto? De 0 a 10. Conseguiram aí avaliar? Observe que a menor nota talvez seja o que mais está custando a sua vida profissional hoje. Você acabou de fazer um diagnóstico. Coloquem aí para mim no chat quem desejar e fez aí a atividade. Então, o que que mais está custando na sua vida profissional hoje entre esses 9 elementos que nós colocamos aqui? Compartilhem comigo. Qual foi o elemento dessa roda diagnóstica aí que recebeu a menor nota? Deixa eu conhecer um pouquinho de vocês que estão participando ao vivo aí comigo da palestra. Se teve duas notas similares, pode ser que, né? Tem dois itens aí que estão custando mais. Deixa eu entender qual que é. A Carla recebeu uma nota, deu uma nota 4 no sentido do trabalho. A Natália teve empate, sentido do trabalho, conexão com o propósito, resultado financeiro. O Vitor, satisfação com o caminho atual. Mais alguém quer compartilhar? Fica à vontade. Maravilha. A Bruna, motivação ao acordar. Bruna está levantando. Olha, para quem tem dificuldades aí com a motivação ao acordar, uma dica, tá? Também faça um check-up médico para ver a questão da vitamina B12, ok? Porque a falta da vitamina B12 também gera uma desmotivação, tá? Eu não estou brincando. Eu tive uma época que eu estava acordando e estava sentindo uma falta de motivação, e aí eu falei, mas não tem cabimento, eu gosto tanto do que eu faço. E aí eu fiz lá um check-up e o meu médico disse, Grazi, isso aí é B12 em baixa, tá bem? A Ana deu nota 5 nos resultados, o resultado aí na energia emocional, ok? A Tatiana colocou ali que é o sentido no trabalho, a clareza profissional. Muito bom. Então, é bem importante, como eu falei para vocês, terem consciência do que está custando, porque isso começa a trazer uma clareza maior também dos pontos que precisam ser ajustados. Porque nem sempre o que está te custando é motivo de uma mudança. Às vezes, o que você precisa é recalcular a rota. Tem casos que não, tem casos que eu vou dizer, olha, está na hora de mudança. Tem hora que não adianta você também querer ficar teimando com alguns contextos profissionais. Então, é preciso ter esse discernimento. Por isso que é importante fazer essa análise. Então, gente, o custo invisível nem sempre vai aparecer de forma rápida, tá? Eu observo muito isso aqui. Às vezes, a gente toma uma decisão profissional hoje
E o desgaste ou a consequência dessa decisão, ela não é imediata. Então, às vezes, você tomou uma decisão hoje e o custo dela vai ser a sua saúde, mas não vai ser imediatamente que a saúde vai ser comprometida. Às vezes, o custo é nas relações. Quantas relações hoje paternais, maternais, quantas relações hoje afetivas, sociais estão sendo comprometidas? Qual foi a última vez que você saiu para ir no cinema ou fazer um passeio com seu amigo? Grazi, nem me lembro disso. Qual foi a última vez que você foi passear com seus filhos ou com seu marido, com a sua esposa, sem se preocupar ou pensar no trabalho? Porque não adianta você estar com as pessoas pensando em outra esfera da vida, né? Então, um dos custos é a ausência, não tem presença. Você está ali naquele momento social, familiar, relacional, mas a sua cabeça realmente está ali? Ou você já está pensando que na terça-feira você tem que montar um relatório e mandar os documentos para a contabilidade? Então, o custo, às vezes, é a perda da paz, às vezes, é uma desconexão espiritual. Muitas pessoas acabam se afastando de Deus. Isso é um custo altíssimo. As pessoas não reservam tempo para conectar com Deus. E aí eu não estou falando aqui sobre qual é o caminho que você escolhe fazer isso. Eu estou falando de você criar momentos e ter momentos que você não negocia como momentos com Deus. Às vezes o custo é a alegria. Gente, a alegria. A vida precisa de alegria. Qual foi a última vez que você deu umas boas gargalhadas? Que você se divertiu? Sabe? As pessoas não percebem que muitas vezes a alegria foi embora. A alegria faz parte da vida. Então, às vezes, as pessoas não estão cansadas apenas de trabalhar. O que elas estão cansadas é de viverem desconectadas de si. E eu preciso falar sobre isso porque a expressão ou a terminologia ou a síndrome da moda é o burnout, a síndrome do esgotamento causado pelas questões de ordem profissional. Mas eu tenho assessments que a gente aplica para poder medir se a pessoa está efetivamente com burnout ou não. E muitas vezes as pessoas trazem esse relato, e quando eu aplico a ferramenta, eu vejo que não é isso. A verdade é que a pessoa está fazendo algo profissionalmente desconectado de si, e a desconexão de si causa exaustão. Nem sempre é o excesso de trabalho, o volume de trabalho, a intensidade do trabalho, mas é o que você está fazendo no trabalho. Eu estava, essa semana, numa consulta com um médico que me acompanha há 20 anos. Eu tenho um neurologista comportamental, eu faço consultas com o neurologista a cada 6 meses. Afinal de contas, eu trabalho com a mente. Parte neurológica na minha vida precisa ser cuidada de uma forma muito especial. E aí a gente conversa bastante, eu e ele, né? A gente troca muita figurinha, informação. E aí eu estava perguntando para ele assim, se o transtorno de ansiedade, que é o TAC, já está apresentando níveis maiores que o transtorno, as depressões. Porque o que eu tenho observado de pessoas manifestando transtorno de ansiedade, e muitas vezes não percebem, é muito elevado ao que eu já observei há 5, 10 anos atrás. E aí ele estava me dizendo que sim, muitas vezes, inclusive, o transtorno de ansiedade, ele tem uma coesão direta com o processo depressivo. Por isso que às vezes é difícil analisar pontualmente os dois pontos aqui. Mas o que que eu estou querendo dizer para vocês?
que muito do transtorno de ansiedade que existe hoje não é apenas causado, por exemplo, pelos aspectos das distrações, da tecnologia, da comparação. As pessoas estão desconectando de si, influenciada por uma série de questões, mas especialmente por não tomarem uma posição na vida de defender aquilo que é importante para si e não negociar a sua identidade. Então, quanto mais você se afasta de si para exercer uma atividade profissional ou empresarial, maior será o cansaço que você vai ter ao final do dia. Então, isso é importante. Por isso que o autoconhecimento ele é essencial. Porque quando você não se conhece, você vai começar a pôr rótulos, você vai começar a dar nome para as coisas de maneira equivocada. Eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou esgotado. E às vezes, efetivamente, não é isso. Isso pode ressoar dessa forma, mas às vezes não é isso. Então, nessa direção, a gente precisa começar a separar a forma como a gente quer conduzir a nossa vida, a direção profissional que a gente quer trazer. Muitos profissionais estão apenas sobrevivendo nesse momento, através das suas jornadas. Estão com medo de fazer mudanças, ou estão com medo de sair de onde estão, ou estão com medo de fazer ajustes necessários que são importantes na sua escala de trabalho, na sua forma de atuação. Algumas pessoas estão com muita urgência ou estão. Gente, a maior parte das profissionais hoje está no piloto automático. As pessoas não estão nem pensando por que e para que elas fazem o que elas fazem. Como se fosse um processo robótico. Então, isso vai gerar exaustão. Pergunta que eu fiz para vocês no início. O que você fez hoje? O que você fez semana passada? Profissionalmente falando, representa qual passo na direção daquilo que você está construindo para você na carreira ou na empresa? Grazi, por que você está dando essa palestra? Para quê? Há um objetivo claro? Eu sei que o que eu estou fazendo aqui é um passo que me leva na direção de onde eu quero chegar. Então, as decisões não são aleatórias, elas são conscientes. A carreira, a empresa, precisa ser uma construção consciente, precisa ter direção, precisa, através do que você faz profissionalmente, imprimir a sua identidade, precisa ter coerência. Todas as vezes que você toma uma decisão dentro da sua empresa ou na sua carreira, você precisa perguntar se essa decisão está coerente com você. Eu estava comentando na aula da Academia Sunflower, na segunda-feira, sobre uma proposta profissional de uma empresa que eu recusei nos últimos dias, de um valor altíssimo. E era um trabalho, para mim, não tão complexo, que eu poderia executar esse trabalho em 10 dias, e isso me traria uma recompensa financeira bem significativa. E Grazi, por que que você recusou este trabalho? Porque o formato de execução do trabalho não é coerente com aquilo que eu acredito. Eu tenho valores muito claros na vida. Eu sei exatamente quem eu sou e eu sei exatamente o que eu vim fazer nesse mundo. E eu não vou fazer nenhum trabalho e eu não vou aceitar nenhuma proposta profissional de quem quer que seja incoerente com aquilo que eu já sei sobre mim. Isso é posicionamento. Isso é construção consciente. No curto prazo, talvez eu não tenha tido uma recompensa financeira, mas eu não tomo decisões pensando no hoje. Eu estou há 16 anos empreendendo no mesmo mercado, com clientes fiéis, com indicação. Então, a coerência é importante para uma construção profissional consciente. A escolha na sua carreira, toda escolha na sua empresa,
precisa ser consciente. Você não pode tomar decisões impulsivas ou influenciadas por, às vezes, conselhos de pessoas que não vivem o que você vive. Eu sempre falo, muito cuidado com quem você escuta e de quem você escuta. Se você vai comprar, sei lá, um BID, um novo carro agora, né, do momento, você vai pedir conselho para quem já adquiriu o veículo ou para quem nem sabe dirigir, não tem nenhuma carteira de motorista? Faz sentido? Vou perguntar para um amigo meu o que que ele acha do BID. Pois ele nem dirige, ele nunca entrou no carro, nunca manuseou um volante de nenhum veículo. Como que essa pessoa pode expressar para mim uma opinião, uma orientação de algo que ele não tem vivência, que ele não viveu? Eu vou perguntar para um amigo que eu entro num BID, num Uber e pergunto: você já comprou esse carro há quanto tempo? Qual tem sido a sua experiência? O que que você pode me dizer de positivo? O que que você pode me dizer quais são os pontos de melhoria desse veículo? Entende? Essas informações, elas são fatos dados que me ajudam a fazer uma análise para que, respeitando a minha identidade e colhendo informações, eu possa tomar uma decisão consciente. Então, crescer sem direção pode aumentar o vazio. Por isso que não tome decisões só com medo e também não mantenha-se no medo. Mas não tomem decisões com urgência ou no piloto automático. Uma coisa que as pessoas têm feito pouco, gente, respira, silencia. Eu amo domingo, que é o dia que eu faço silêncio. Adoro ficar deitada na minha cama 3 horas olhando para o teto. Silêncio profundo total. Nessa hora eu entro num estado de consciência profundo e eu consigo estar muito mais serena para as tomadas de decisões que eu preciso tomar. Então, assim, o sucesso não é sinônimo de realização. Saibam vocês que existem muitas pessoas bem-sucedidas, infelizes nesse momento agora. O sucesso tem a ver com alguma conquista. Então, nem todo profissional que você está vendo no Instagram, dizendo que fatura milhões e que tem tantos seguidores e que faz X por hora, vai chegar lá e dizer assim: eu faço 1 milhão por mês, por semana, mas eu sou um profissional extremamente infeliz. As pessoas não evidenciam nas redes sociais as suas infelicidades, os seus infortúnios, as suas insatisfações. Faz sentido. Então, sucesso tem a ver com conquista. O que que é sucesso para você? Se você perguntar para mim, estou com 40 anos de idade. Grazi, o que é sucesso para você nessa fase da vida? Eu respondo isso em uma palavra: liberdade. De 0 a 10, o quanto você é bem-sucedida, já que sucesso nessa fase para você é liberdade? 8 a 9. Lá atrás, sucesso já foi ganhar dinheiro. Em outro momento, sucesso pode ter outro significado. Então, o sucesso não é um rótulo que o mundo prega. O sucesso não tem a ver com o seu saldo da conta bancária que você tem agora. Porque existem pessoas que podem ter várias cifras na conta agora e se sentirem fracassadas, porque o que elas almejam como sucesso, elas não conquistaram ainda. O sucesso que você conceitua, e detalhe, esse conceito muda de acordo com a fase que a gente vive, de acordo com os nossos amadurecimentos, de acordo com as perspectivas que a gente vai construindo sobre a nossa vida. O sucesso que você busca faz sentido para a sua essência? Você está construindo uma carreira ou apenas correspondendo a expectativas? Isso é muito comum entre os homens. Eu atendo homens. Eu vejo muitos homens, às vezes, desabafarem comigo que estão fazendo o que estão fazendo, porque são os provedores, mas não são felizes fazendo o que estão fazendo.
Ou seja, eu preciso corresponder à expectativa. Afinal, depositaram em mim a fé, a expectativa de que eu serei essa pessoa para todo sempre. Amém. E você, aonde está nessa história? É possível, gente, conquistar reconhecimento do lado de fora e ainda assim sentir uma desconexão interna. Isso é muito comum. Eu não sei se essa é a sua história. Eu não sei se nesse momento pessoas estão aplaudindo você por onde você chegou, de onde você saiu e aonde você chegou. E você olha para as pessoas e às vezes está lá assim, elas não sabem de nada. As pessoas às vezes te elogiam. Nossa, que bacana, olha onde você chegou. Nossa, que fantástico o seu projeto, o seu trabalho, o seu negócio. E você está lá dentro assim, eles não sabem de nada. Mal sabem eles o que que eu estou vivendo aqui dentro. Isso é muito comum. Então, dando sequência, a primeira coisa que a gente precisa é perguntar para nós quem somos, além da nossa profissão. Quem é você, além do seu trabalho? Quais são os seus valores? O que é a sua essência? Se você pudesse traduzir em poucas palavras, o que representa a sua essência? Você é um ser humano. Quais são as suas forças? Quais são as virtudes? Quais são os traços positivos do seu caráter? Qual é a sua identidade? Como você enxerga a vida? O que que é aquilo que você acredita? Quais são as suas crenças? Qual é a visão de vida que você tem? A clareza profissional só vai acontecer quando você consegue responder essas questões que eu estou trazendo. Caso contrário, você vai fazer escolhas extremamente confusas. Porque, gente, vamos ser honestos. Se nós não estamos nem reconhecendo quem somos, como somos capazes de definir para onde vamos? A primeira coisa que você precisa para entrar num carro e assumir a direção é saber qual é o carro que você entrou nele. O carro é automático ou ele é manual? A chave é eletrônica? Como é que faz? Você precisa conhecer o carro, você não precisa decifrar o manual completo, mas você tem que ter noções daquele veículo. Como é que você vai conduzir um veículo para algum lugar se você não se apropria desse veículo? Então, como que a gente faz escolhas de caminhos profissionais que nós não conectamos antes com nós mesmos? Quem somos? E detalhe, tá? A gente muda, viu, gente? Existem pessoas que estão presas em escolhas. Imaginem vocês, tem gente que há 10 anos atrás tinha características e que hoje são outras características, mas a pessoa insiste em ficar naquela mesma jornada. Veja bem, eu disse a vocês no início aqui, quando me apresentei, que eu sou turismóloga de formação, minha primeira faculdade. Eu escolhi cursar turismo quando eu tinha 13 anos de idade. Eu amo turismo, viajar. Mas a Grazi, de 40 anos, tem alguma coisa a ver com a Grazi, de 17, que cursou vestibular? Não. Então, não significa que o fato de eu ter formado em turismo, para todo sempre agora, eu vou ter que atuar como turismóloga. Claro que não. Porque eu sou alguém muito antes da profissão que eu escolhi exercer. Nos últimos 20 anos, eu estou fazendo a minha quinta transição de carreira. Eu já estou preparando uma transição para os próximos 5 anos. Porque eu não sou mais a mesma pessoa. O que me moveu a tomar decisões em 2020 era o momento de como eu estava, o que eu era e como eu estava naquele momento. Hoje eu já não sou mais a mesma pessoa. As pessoas que fizeram mentoria comigo em 2020 e estão agora fazendo já sabem que a Grazi não é mais a mesma. Se eu não sou mais a mesma, eu não vou continuar fazendo sempre o que eu fiz, do mesmo jeito, porque há uma mobilidade.
E é necessário a mobilidade. Então, quem é você além da profissão? Primeiro passo é ter clareza dessa identidade. E lembrando que a gente reconstrói essa identidade à medida que nós vamos galgando outras fases da vida, e a gente vai se reconstruindo, e a gente precisa também trazer essa mobilidade, essa reconstrução da jornada profissional. E aí, depois que a gente visita essa identidade, é importante a gente ter a clareza de que propósito, gente, não é profissão. As pessoas associam a palavra propósito de vida diretamente ao exercício profissional. E a gente precisa fazer essa desconstrução. O propósito é aquilo que traz sentido para a sua vida que vem antes da profissão. Para mim, faz sentido contribuir para que as pessoas tenham mais sentido na vida, se elevem como seres humanos. Para mim, faz sentido que as pessoas sejam capazes de materializar e realizar os seus sonhos. Então, para isso, eu tenho um trabalho que me permite viver aquilo que traz sentido para a minha existência. O propósito é a contribuição que você quer gerar no mundo, na sociedade. O propósito são os impactos sociais, humanos, econômicos que você quer gerar, independente do trabalho, da profissão. Porque quer dizer, então, que quando você não está trabalhando no final de semana, aí o propósito de vida morreu? Então, quer dizer que uma pessoa que se aposentou, escolheu aposentar aos seus 65, 70 anos e não trabalha mais, agora não tem mais propósito? Então, o propósito, ter clareza do propósito, é compreender o que faz sentido construir com a vida que você recebeu como um presente precioso de Deus. Deus concedeu a todos nós a vida. E o que que você faz com essa vida? Qual é o sentido que você atribui a essa vida? Por isso, o propósito não é cargo, propósito não é status, propósito não é dinheiro. O que não significa que você não possa conquistar tudo isso. Se sucesso, tem pessoas que sucesso, e aí não cabe nenhum juízo de valor de nenhuma parte aqui. Para algumas pessoas, o sucesso é alcançar um cargo. Já atendi, já dei mentoria para pessoas que dizem, Grazi, o meu sonho é me tornar diretor, CEO de uma multinacional. Ok, é um objetivo. Agora vamos fazer um alinhamento. Qual é a congruência deste objetivo com o propósito da sua vida? Porque se não houver coerência na jornada, você vai desistir. Para algumas pessoas, o objetivo é se tornar médico. Para algumas pessoas, o objetivo é ganhar 15 mil por mês. Tá tudo certo, não tem problema. Mas, por favor, não associem essas conquistas, esse sucesso profissional, ao elemento propósito, porque ele antecede. O propósito, ele antecede essas escolhas. Então, eu quero muito que vocês reflitam, através dessa palestra, se o que vocês estão fazendo profissionalmente está trazendo sentido para a sua vida, que é pequena, é curta, é única. E Grazi, quando que a gente começa a ver sinais de que aquele trabalho está perdendo sentido? E a gente não pode ter nenhum pudor, nenhuma vergonha. Depois eu vou dar um relato meu para vocês. Eu sempre estou me monitorando, a minha frequência de emoções, de pensamentos, porque eu, particularmente, não admito estar num projeto, num trabalho que não faça sentido para mim, por nenhum dinheiro nesse mundo. Então, eu sempre estou nessa vigilância interna, nessa análise de cada trabalho, de cada projeto, de cada contrato, de cada cliente. Então, existem alguns sinais que a gente está desalinhando e que está mostrando que será que talvez esse trabalho, essa empresa está fazendo sentido? O cansaço quando começa a ficar constante. Sabe aquele sentimento de vazio? Não sei se você já sentiu, porque eu já senti isso, gente.
Você trabalha, trabalha e dá um vazio, parece que não preenche algo dentro de você. Um outro sinal, irritação frequente. Cuidado, o problema não está com seu funcionário, ou com seu líder, ou com seu cliente. Com ele está tudo certo. Mas a sua irritação pode ser um sinal de que o trabalho está perdendo sentido. A sensação de desconexão, Grazi, eu vou lá para essa empresa, eu vou para a minha própria empresa, mas parece que eu não pertenço mais àquele lugar. Eu vou dar um relato para vocês. No ano de 2017, eu era Master Coach em Belo Horizonte. O meu processo de coach custava, na época, quase R$ 8.000. O coaching não era o que ele é hoje, né? Hoje a gente tem mais coach que às vezes que advogado. Haviam poucos profissionais no mercado atuando nessa época. E só para vocês terem uma ideia, eu tinha mais de 80 clientes em fila de espera, em lista, para ser atendido por um processo de coaching comigo. E eu entrava no meu escritório de coaching e eu olhava para aquele escritório e eu não pertencia ao lugar. Quanto mais as demandas chegavam, eu dava uma sessão de coaching, a sensação que eu tinha é que eu já dominava aquilo. Eu sou uma pessoa muito movida por desafios, coisas, não necessariamente coisas novas a todo momento, mas o desafio tem que me mover. Nessa época, eu já tinha atendido mais de 1.000 casos de coaching presencialmente, um por um. Eu já dominava as ferramentas, eu já dominava as áreas do conhecimento, até que eu tomei uma decisão de maneira consciente. Eu fechei o meu escritório em Belo Horizonte, no auge dessa carreira, e mudei para São Paulo para começar um novo desafio profissional. Eu não fiz isso por impulso, como muitas pessoas disseram, você é louca. Na hora que você chegou na máxima da carreira, de um resultado que todo mundo quer chegar, de repente você abandona. Não, eu não abandonei. Eu fiz uma mudança porque eu tinha vários sinais de que aquilo que eu estava fazendo estava perdendo sentido e que eu precisava encontrar uma nova forma de fazer um trabalho na área que eu amo, que é o desenvolvimento humano, mas que pudesse trazer um sentido para mim. E foi essa a minha decisão, porque eu estava irritada, eu estava cansada, eu não tinha entusiasmo. Para mim, aqueles processos já estavam se tornando quase que comuns e iguais. Eu me sentia aprisionada e muitas vezes eu sentia que eu nem cabia dentro daquela sala mais. Então, esses sinais são evidências, são fatos que às vezes é hora de fazer mudança. Então, você está vivendo ou apenas suportando a sua vida profissional? Você está vivendo a sua vida profissional, você está construindo a sua carreira, a sua empresa, ou você está apenas suportando o seu trabalho? Seja honesto com você, para que você tenha capacidade de redirecionar os seus esforços, a sua jornada, a sua trajetória, de forma honesta, também com você. Então, escolhas profissionais vão definir o seu destino. Existe uma frase bem clássica que diz que o que você está vivendo hoje é fruto das decisões que você tomou nos últimos 5 anos. Só que imagine que talvez há 5 anos atrás você era uma pessoa e hoje você já está diferente. Então, talvez o que você está sustentando hoje não faz sentido mais. E está tudo certo. Isso significa que talvez você está precisando fazer novas escolhas para construir um novo destino. Porque decisões decidem destinos. Que eu estou vivendo hoje, aos meus 40 anos, é fruto das decisões que eu tomei em 2020. E agora, aos 40, eu estou tomando outras decisões, porque eu sei o que eu quero colher aos 45, profissionalmente falando.
Então, as decisões repetidas diariamente, elas vão construir a vida que você vai ter daqui a alguns anos. Por isso que você tem que ter consciência. O que eu estou fazendo, o que eu estou decidindo fazer todos os dias, são tijolos que eu estou colocando na minha vida e que vai construir algo para mim, a obra que eu vou viver nos próximos anos. Então, as suas escolhas, elas impactam em tudo. Por exemplo, eu ainda não tenho filhos, mas eu pretendo ter. Então, a vida profissional, quando eu for mãe, não tem nada a ver com essa configuração, se Deus me permitir. Então, as decisões que eu tomo agora vão refletir em como eu vou estar mãe profissional aos 45. Então, não tem cobrança, não tem julgamento, não tem juízo de valor, não tem culpa, tem decisões que definem aquilo que você quer construir. E aí, lembra que para construir a carreira, ou a empresa, ou a jornada que você quer, você paga um preço. Todo mundo paga um preço e ninguém está isento de pagar um preço. O que quer que seja que você queira construir na sua vida profissional, você vai pagar um preço. Só que qual é o preço que vale a pena? Construir disciplina, aprendizado, desenvolvimento, amadurecimento, coragem, transformação. Nos últimos 5 anos, para quem está ouvindo hoje a minha história, durante fevereiro de 2022 a fevereiro de 2025, eu morei em 25 lugares, apenas com uma mala, entre hotéis, Airbnb, em alguns países, transitando, viajando. Eu paguei um preço alto, mas por que que valeu a pena e eu faria tudo de novo? Porque a experiência internacional que eu tenho hoje não tem faculdade que vai me dar. Os aprendizados que eu tenho são inúmeros, o desenvolvimento pessoal, espiritual que eu adquiri através dessa experiência é gigantesca. Imagina o que é uma mulher aprender a viver com 3 sapatos, 2 tênis, um chinelo e uma sandália? Eu sei viver dessa forma. Eu treinei desapego, eu treinei tantas coisas que me transformaram num ser humano melhor, que esse preço me construiu e construiu uma jornada muito, muito, muito satisfatória na minha vida. Agora, por que que não valeria a pena ter vivido essa vida? De malas, de rodinha para lá e para cá? Se tudo que eu tivesse fazendo tivesse me adoecido, tivesse causando em mim desconexão, vazio, sensação de que eu estava desconectada de mim, de que eu não estava respeitando meus valores, meus princípios, a minha força, se eu tivesse em sofrimento, aí não é preço que eu estava pagando, era um custo destrutivo da minha carreira e da minha vida. Por isso que você precisa se perguntar: o preço, ele existe, é real e não tem como você sair dele. Mas esse preço está fazendo você sentir que vale a pena ou está te custando algo ou alguém? E aí, com certeza, para muitos que estão tendo um custo alto, é hora de rever caminhos. E grava o que eu estou dizendo, tá? Rever caminhos não é fracassar. Quando em 2020 eu fiz uma transição após uma perda muito grande que eu tive, eu não senti que eu tinha fracassado. Eu senti que eu estava reavaliando e realinhando, porque só eu, somente eu, sou capaz de construir a minha jornada feliz. Eu sou 100% responsável pelo meu caminho. Eu sou responsável. O senso de autorresponsabilidade, em inglês a gente usa uma palavra que se chama ownership. Esse senso de responsabilidade é muito importante para a gente entender que mudanças de caminhos não são fracassos. Então, nem toda permanência é uma fidelidade, não.
Eu formei em turismo para todo sempre agora. Nossa, mas eu investi muito dinheiro naquela faculdade. Eu preciso ser fiel a esse curso, eu preciso ser fiel a essa profissão. Afinal de contas, os meus pais deram um duro danado para que eu pudesse me formar nessa profissão. Não cultivem essas crenças. Às vezes, a gente começa a insistir porque a gente tem medo é de recomeçar. Essa é a verdade, que precisa ser dita com clareza. Qual é o problema de recomeçar? Grazi, mas eu estou com 40 anos. E daí? Você tem duas escolhas. Se você está infeliz, você tem o caminho de recomeçar na idade que tem, ou daqui 20 anos olhar para trás e ver que você continua no mesmo lugar. Vamos ser práticos. Qual é a escolha? Recomeçar, construir um novo caminho que tenha coerência, fidelidade com a sua identidade, ou se manter fiel a um trabalho ou a um negócio apenas para corresponder expectativas ou para não ferir as perspectivas sociais. Então, rever caminhos, gente, é um ato de coragem. Não tenha vergonha. Vocês viram uma matéria recente aí da tenista que se formou agora com 83 anos? Como será que pensa uma pessoa como essa? Então, o caminho que você está percorrendo ainda faz sentido? Porque se depois que você analisar de maneira madura, congruente, você descobrir que não, encontre um trabalho que seja a expressão consciente de quem você é. Porque você pode passar uma vida sobrevivendo através do trabalho que você exerce, ou você pode passar uma vida trabalhando e contribuindo através daquilo que faz sentido para você. Então, para a gente entrar na conclusão dessa palestra, aqui na Sunflower, a gente defende uma mensagem que é uma vida profissional com propósito. O primeiro livro que eu publiquei se chama Os Ingredientes de uma Vida Profissional com Propósito. Grazi, como é que eu percorro caminhos profissionais com mais propósito? O que pode me ajudar nesse alinhamento profissional? Primeira coisa, autoconhecimento, que deve ser um caminho sem volta. Eu trilho um caminho de autoconhecimento desde os meus 18 anos. E eu não paro, porque eu sei que eu estou em constante mudança, graças a Deus. Clareza de identidade. Você precisa mapear, você precisa ter um mapa sobre você. Quais são as suas forças? Quais são as suas virtudes? Você precisa ver os seus valores e revisitá-los, porque às vezes os valores podem até não mudar, mas a hierarquização muda. Exemplo, família é um valor importante para mim, mas contribuição nessa fase é um valor mais importante do que o da família. E não há nenhum juízo de valor nisso, porque eu sei quem eu sou, eu sei como eu funciono. Mas pode ser que amanhã, quando eu casar e tiver filhos, o valor família sobe e a contribuição desce. Então a gente às vezes precisa rever a hierarquia dos nossos valores. Consciência emocional, olhar para o seu estado emocional, se necessário, buscar terapia, buscar profissionais que vão te ajudar. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Em todas as minhas transições profissionais, eu sempre busquei profissionais para me ajudar. Eu sou mentora, eu desenvolvo profissionais há 16 anos, mas eu não me considero autossuficiente para fazer uma transição sozinha, porque eu também preciso de ajuda para muitas vezes reorientar as minhas rotas, uma visão externa, alguém para me escutar numa perspectiva do meu eu, não apenas profissional, é importante para que eu possa construir a clareza do caminho que eu quero seguir, a visão de futuro e as escolhas conscientes. Então, gente, transformações profundas
sempre vão acontecer com clareza. Busque clareza. E aí, para finalizar, eu queria trazer para vocês aí um exercício final. E aí, a gente vai fazer uma atividade para quem já me acompanha, já é cliente. Vocês não vão responder agora um texto grande, não. Nós vamos fazer assim. Para cada pergunta desta, eu quero que vocês traduzam a resposta em uma, no máximo, duas palavras. Tipo um ping-pong, tá bem? Então, eu vou falar a pergunta e você vai escrever na frente uma a duas palavras que traduzem a resposta dessa pergunta. Podemos começar? Papel e caneta na mão, preparados? Então vamos lá. O que a sua vida profissional está te custando hoje? Em uma, duas palavras. Ping-pong. Dois. Que hoje te gera desgaste? Em uma, no máximo, duas palavras. Três. O que já não faz mais sentido? Claro, no âmbito profissional. O que já não faz mais sentido no âmbito profissional em uma a duas palavras? Quatro. O que desejo construir daqui para frente? Em uma a duas palavras. Todo mundo treinando a objetividade. E cinco. O que seria uma vida profissional mais alinhada para mim? Em uma a duas palavras. Eu vou ouvir alguns de vocês já, mas antes disso, eu queria só finalizar aqui os nossos slides, a nossa palestra, dizendo duas coisas importantes que eu não quero que vocês se esqueçam nessa palestra aqui que vocês escutaram. A sua vida profissional é uma escolha diária. Todos os dias você precisa escolher e entender se o que você está fazendo tem sentido. E toda escolha tem um preço. Não fique procurando um caminho profissional que não se paga um preço, porque você não vai encontrar esse caminho. Mas saiba que um preço que vale a pena pagar é diferente de um custo que destrói a vida. Então, é importante saber o que que a vida profissional está custando versus o que que ela poderia estar construindo para você. Importante, talvez, responder essa pergunta. Não só o que está custando, mas o que que uma vida profissional com sentido poderia estar construindo para você que você não construiu ainda. Assim, através dessas palestras, dessa palestra, né, dessas palavras, eu quero muito agradecer o tempo de vocês e dizer para vocês que eu sou uma maior testemunha de que quando você escolhe com consciência, a sua vida se transforma em propósito. Eu costumo dizer para quem me conhece de verdade que eu não trabalho, eu vivo o meu propósito todos os dias. E eu sou profundamente grata e feliz por trilhar essa jornada. E sou uma pessoa extremamente vigilante dos meus pensamentos, sentimentos e dos sinais que me indicam quando que é a hora de mudar. Sem entender de jeito nenhum que qualquer mudança que eu venha fazer na minha carreira represente um fracasso, mas represente a coragem de ser quem eu sou. É necessário ter coragem para ser quem a gente é.
Isso não é para todas as pessoas, tá bem? Mas não existe outro caminho para a gente poder conquistar sucesso e realização sem ter coragem de ser quem a gente é. Então, tenham coragem de ser quem são e fazer escolhas profissionais coerentes com isso, para que vocês daqui 5 anos possam dizer: eu sou profundamente grato às decisões que eu tomei nos últimos anos, porque essas decisões me trouxeram aonde eu estou hoje, vivendo a plenitude através da minha vida profissional. Tá bem? Muito obrigada a todos vocês. A gente vai se ver mais vezes em